Vibra os elétrons, tudo positron! Nos últimos vídeos a gente tem visto diversos tipos de equilíbrio químico. Começamos com o equilíbrio químico puro, simples, falando da constante cinética. Depois começamos a falar da constante de equilíbrio. Depois discutimos a ideia de equilíbrio envolvendo gases, que seria o Kp. Vimos a relação entre Kp e Kc. Passamos pelo equilíbrio iônico da água, onde a gente viu a protonação da água, a quebra, a autoionização da água. Falamos de pH e pOH. No vídeo de hoje a gente vai olhar para mais um quesito do equilíbrio químico. Agora, olhando para substâncias que não conseguem ser dissolvidas ou que têm baixa solubilidade, que a gente chama de equilíbrio de solubilidade. Para isso, a gente precisa entender o que é a solubilidade, que é o foco da aula de hoje. Vamos lá! Então, por definição, solubilidade, ou também chamado de coeficiente de solubilidade, é a quantidade máxima que uma substância pode se dissolver em um solvente a uma determinada temperatura. Ou seja, você tem uma certa quantidade de soluto que você vai tentar dissolver num solvente. Existe um valor máximo que aquele solvente, líquido ou gás, consegue dissolver um soluto. A esse valor máximo é chamado de solubilidade. E a solubilidade depende da temperatura. Então, por isso que a gente fala que a solubilidade ela é para uma determinada temperatura, porque para cada temperatura eu tenho uma solubilidade diferente. Essas misturas, essas soluções, elas podem ser classificadas quanto à solubilidade do soluto no solvente. Então, as soluções podem ser classificadas de 4 maneiras diferentes. Uma solução insaturada, uma solução saturada, saturada com corpo de fundo ou supersaturada. Qual a diferença entre elas, Eric? Vamos ver agora. Uma solução não saturada ou insaturada, mesma coisa, tá? Não saturada e insaturada é a mesma coisa. É uma solução onde eu consigo dissolver mais soluto. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho um copo, tá? E nesse copo eu coloco, por exemplo, uma colher de açúcar. Coloquei uma colher de açúcar. Se por acaso eu tiver capacidade de dissolver mais açúcar, eu digo que essa solução é uma solução insaturada. Ou seja, ela tem capacidade de dissolver mais ainda aquele soluto. Como é que a gente sabe isso? Existe um gráfico que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas esse gráfico ele me dá umas informações bem interessantes. Esse gráfico ele me traz uma curva. Essa curva a gente chama de curva de solubilidade, tá? Curva de solubilidade. Solubilidade. E é nessa curva que eu sei para cada temperatura, o valor máximo da minha solubilidade. Então vamos dizer que nós estamos aqui na temperatura ambiente, por exemplo, 25 aqui, ó. Então, para esse soluto, a gente tem o quê? A gente vai ter uma certa quantidade de solvente. Se por acaso eu estou num valor menor que essa quantidade máxima de solvente, eu digo que eu estou numa solução insaturada. Ou seja, eu tenho capacidade ainda de dissolver. Se por acaso eu chego no limite, ou seja, eu estou exatamente em cima dessa curva, se por acaso eu cheguei no meu limite, que é em cima da curva, essa curva ela me fala o meu limite, tá? Ou seja, o valor máximo
que eu consigo dissolver. Se por acaso eu cheguei naquele valor limite, eu digo que eu tenho uma solução saturada. Ou seja, é o valor máximo que eu dissolvo daquele soluto. Eu não vou conseguir dissolver mais. Se você colocar, por exemplo, o meu limite são 2 colheres de achocolatado. Se eu botar 3, essa terceira não vai dissolver. Ela vai o quê? Para o fundo. Então, o meu solvente não tem mais capacidade de dissolver. Logo, eu falo que é uma solução saturada. A quantidade do soluto é exatamente igual ao meu coeficiente de solubilidade, ou seja, o valor máximo que eu consigo dissolver. Existe um terceiro caso que são soluções supersaturadas. O que é isso? Uma solução supersaturada é uma solução que ela está dissolvendo um valor maior que a sua capacidade máxima. Como assim, Eric? Você está dissolvendo mais do que você pode? Sim, é isso mesmo. Então vamos dizer aqui o nosso gráfico, tá? Nosso gráfico tem um limite nessa curva. Se por acaso eu adiciono mais, vamos dizer aqui, ó, 40 graus. O meu limite em 40 graus fica aqui, ó, mais ou menos 75. Se por acaso eu coloco aqui, ó, por exemplo, 100, o que vai acontecer? Eu estou colocando uma quantidade maior do que eu suporto. Então, dos meus 100 gramas de achocolatado que eu coloco, o que acontece? Eu vou ter 75 gramas dissolvidos, tá? E os outros, eu vou ter 25 gramas que não deveria dissolver. Mas eu vou produzir um efeito que eu vou conseguir dissolver esse material, essa quantidade. Ou seja, esses 25 gramas também dissolvem. E como é que você pode fazer isso, Eric? Olha, eu posso melhorar um gosto de um achocolatado de duas maneiras. Ou eu aumento a temperatura, ou seja, vou fazer um achocolatado com leite. Então eu aumento a temperatura desse leite para dissolver mais. Ou então eu coloco no liquidificador. No momento que eu colocar no liquidificador, eu vou forçar uma estabilidade que não deveria existir. Então a gente fala que essas soluções supersaturadas, elas são meta-estáveis. Ou seja, depois que você tirar do liquidificador, você vai ver que dissolveu tudo. Mas se você deixar paradinho ali, quietinho, daqui a uns 5 minutos pegar uma colher e bater ao lado do copo, você vai ver que uma parte vai para o fundo, vai decantar. Essa parte que decanta é justamente essa massa aqui que estava a mais. Então a solução supersaturada, ela parece estável, ela parece que dissolveu. Mas se você deixar quietinha, daqui a pouco o que vai acontecer? Aquele soluto que está a mais vai para o fundo. E a gente tem um quarto caso, que são as soluções saturadas com corpo de fundo. Ou seja, vamos dizer aqui de novo, eu tenho uma solução a 40 graus, beleza? O limite a 40 graus é 75. Mas eu coloco 100 gramas, tá? Vamos dizer que eu coloco 100 gramas. O que acontece? Nesses 100 gramas, 75 vão dissolver, tá? 75 vão dissolver. E esses outros 25? Se eu não fizer nada, por exemplo, aumentar a temperatura ou colocar numa agitação muito brusca, muito violenta, aquela massa que estava a mais, ela vai precipitar. Ou seja, ela vai pro fundo. Se ela vai pro fundo, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma parte solubilizada, tá? Aqui, ó. Eu vou ter uma parte solubilizada,
mais uma parte o que eu vou ter no fundo. Isso no fundo a gente chama de corpo de fundo. Então o corpo de fundo é a massa que está a mais do que eu consigo solubilizar. Beleza? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês se chama curva de solubilidade. E é um gráfico que apresenta a solubilidade de um soluto em um determinado solvente a uma certa temperatura. Então, o que acontece? Toda solubilização, toda vez que eu vou dissolver alguma substância, essa dissolução ela pode ser de dois tipos, endotérmica ou exotérmica. Então, eu vou olhar esse gráfico aqui. Primeira coisa, no eixo X eu sempre vou ter o que? A temperatura. Então, você perceba que a temperatura aumenta, beleza? Então, eu estou numa escala de temperatura. O que acontece? Então, perceba que no eixo X eu tenho uma escala de temperatura. No eixo Y eu tenho uma escala de solubilidade. Pessoal, olha esse detalhe aqui, ó. Olha a unidade, isso é super importante. A unidade é grama de soluto por 100 gramas de solvente, que nesse caso é a água. Então, o que isso significa? Significa que essa massa que tem no meu eixo Y, ela é correspondente para 100 gramas de solvente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que significa esse 100? Isso significa que eu tenho 100 gramas de soluto que podem ser dissolvidos a cada 100 gramas de água. Beleza? Eu falei para vocês que as curvas podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Quando eu tenho uma curva endotérmica, eu quero absorver calor. Então, o que acontece? Quanto maior a temperatura, mais eu consigo dissolver. Por isso que a minha curva sobe. Então, nessa primeira curva, eu tenho o quê? Um gráfico de uma substância endotérmica, de uma dissolução endotérmica. Já outras substâncias, elas preferem liberar calor na sua dissolução, que são dissoluções exotérmicas. Se você for perceber, ó, quando eu tenho uma curva exotérmica, eu quero liberar calor. Se eu estou aumentando a temperatura, não estou favorecendo essa dissolução. Logo, o que acontece? A dissolução diminui. Então, para dissoluções endotérmicas aumenta, para dissoluções exotérmicas diminui. Beleza? OBS, solubilidade de gases. Quando a gente quer dissolver um gás num fluido líquido, o que acontece? Essa solubilidade ela depende tanto da pressão quanto da temperatura. Quando eu aumento a temperatura, o que acontece? A solubilidade diminui. Então, sempre que eu vou produzir um refrigerante, normalmente a gente abaixa a temperatura para você conseguir dissolver aquele gás. Isso acontece porque geralmente a dissolução de gases é exotérmica. Então a gente tem que abaixar a temperatura para aumentar a solubilidade. Da mesma maneira, o que acontece? Para dissolver melhor um gás, a gente precisa aumentar a pressão. Então, essa dissolução ela vai obedecer à lei de Le Chatelier. Como assim, Érica? Como eu tenho menos gás no refrigerante do que no meu recipiente, quando eu começar a aumentar a pressão, o gás vai tender a passar pro refrigerante, pro líquido. Então, eu aumento a pressão e a solubilidade aumenta. O que acontece quando eu tenho uma garrafa e essa garrafa quente ela cai no chão? Quando eu estou aumentando a temperatura, estou com uma temperatura maior do que quando foi produzido, eu diminuo a solubilidade. E como tem menos gás no ar do que ali dentro,
Então, o que acontece? O gás tende a escapar. Então, quando o refrigerante cai no chão, eu estou com uma temperatura mais alta e uma pressão menor do lado de fora. Logo, o que acontece? O gás escapa. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente discutiu sobre a ideia de solubilidade. Vimos os tipos de soluções, saturada, insaturada, supersaturada e insaturada com corpo de fundo, e discutimos também a ideia de solubilização de gases. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!